Bom dia, hoje nosso grupo vai falar sobre microalgas, onde os integrantes do grupo são Matheus Miguel, Hanna e Flávia. Bom, as microalgas são organismos celulares onde se localizam nos ambientes marinhos aquáticos e continentais. Ela é responsável pela maior parte do oxigênio na atmosfera terrestre, sendo também a principal base da cadeia trófica marinha. Embora elas não sejam plantas, elas possuem cloroplastos, fazendo assim a fotossíntese, sendo heterotróficas, e onde elas se desenvolvem utilizando a luz solar e o gás carbônico. E elas também são produtoras primárias de energia, ainda voltando para a produção para a realização de fotossíntese. Elas são ótimas fixadoras de dióxido de carbono. Elas podem também ser localizadas no mundo todo, pois elas toleram a variação de temperaturas, tanto alta como baixa, e também de radiação. Podem também se manter em alta concentração de oxigênio e de gás carbônico. A temperatura ideal para elas sempre vai variar de espécie para espécie ou da área que ela for coletada. Geralmente elas toleram entre 16 e 27 graus. A temperatura ela pode influenciar na taxa metabólica, também na composição química e, muito importante, também no crescimento. Nas microalgas fotoeutróficas, a luz ela é essencial para o desenvolvimento da planta. E também a energia luminosa ela é convertida ao carbono fixado. A aeração ela garante que as células ficam suspensas no meio, onde em tanques pequenos utilizam-se compressores de ar, em tanques grandes utilizam-se pás rotativas e recirculação. É extremamente importante à noite a aeração mecânica. Falando agora sobre pH das microalgas, ela determina a solubilidade do dióxido de carbono e de minerais. Na sua nutrição, as fotoeutróficas elas dependem exclusivamente da luz solar e do dióxido de carbono para se desenvolver. Já as heterotróficas elas dependem de uma fonte orgânica para a obtenção de energia e carbono. E a mixotrófica, elas tanto podem se desenvolver em ambientes fotoeutróficos ou heterotróficos. Bom dia, eu sou a Flávia e vou falar agora sobre os sistemas de cultivo. Nas microalgas existem diferentes sistemas de cultivo e vai depender da finalidade da produção. Então, considerando os cultivos fotoeutróficos, os sistemas podem ser classificados como abertos e fechados. O sistema aberto, ele tem essa classificação porque a cultura ela tem a parte superior, superficial, em contato com o ar atmosférico. E elas podem ser desenvolvidas tanto em ambiente aberto, outdoor, quanto em ambiente fechado, indoor. E as culturas são desenvolvidas principalmente em tanques cilíndricos, retangulares, com fundo elíptico ou raceways. Esse tipo de cultura, esse tipo de cultivo, em tanques, são desenvolvidos para obtenção de produtos de menor valor, utilizados principalmente para a alimentação de organismos da aquicultura e também para a obtenção de biomassas para a produção de biocombustível. Esses sistemas eles são pouco sofisticados e têm pouco desenvolvimento, utilizando bastante as condições naturais, tendo pouco ou nenhum controle dos parâmetros ambientais, como luz, temperatura e também o pH. A principal limitação desse tipo de sistema é a escassez da biomassa alcançada, que é de 0,05 a 0,5 gramas por litro.
E o principal motivo disso é porque tem pouca luminosidade que entra nos tanques. Aqui a gente tem uns exemplos de sistemas abertos. Então a gente tem os Hathways Outdoor, tem fotobioreator aberto, lagoa circular, Hathways Indoor, os Hathways fazendas, né, que são vários, e também os tanques de fibra de vidro. Já os sistemas de cultivo fechado são em área superficial da cultura que não tem contato com o ar atmosférico. São chamados principalmente de fotobioreatores, e são os tipos mais comuns, são os cilindros verticais, os painéis verticais ou horizontais de forma achatada, e os fotobioreatores tubulares. Geralmente são construídos com tubos de plástico, vidro ou policarbonato. Os fotobioreatores, as culturas podem ser monitoradas, o que possibilita o controle das condições de cultivo, como a densidade celular ou biomassa, a concentração dos nutrientes, a temperatura e também o pH. Outra vantagem é que inclui o controle das condições hidrostáticas da cultura, como o fluxo de ar e água, a dissolução dos gases e a redução da vulnerabilidade da contaminação e a utilização eficiente dos nutrientes do meio da cultura. E as culturas são desenvolvidas visando alcançar elevada biomassa. Geralmente é maior que 1 grama por litro por dia. E por conta, né, desses elevados custos de implantação e de operação, esses fotobioreatores têm sido desenvolvidos visando a produção de biomassa rica em produtos de elevado valor comercial. Então, são utilizados como matéria-prima para a indústria farmacêutica, alimentícia e cosmética. Então, aqui a gente tem exemplo dos sistemas fechados. Tem os sistemas tubulares, os painéis horizontais, verticais, mais um tipo de tubular e um tubular em sistema de como se fosse um edifício. E um método de cultivo pode ser estacionário, em batelada, semi-contínuo e contínuo. Aqui eu vou falar sobre o método estacionário. Então, quase como de regra, o sistema é utilizado para a alimentação dos organismos da aquicultura, principalmente para larva de camarão e molusco. E nesses sistemas, recipientes como garrafa, cilindro, tanque, onde as microalgas vão estar, são enchidos com a água tratada, vão ser adicionado nutriente e na sequência é feita a inoculação, geralmente com uma cultura com menor volume. Essa cultura vai ser mantida um tempo sem ser manejada, enquanto as microalgas vão se multiplicando por sucessivas divisões mitóticas. Após alguns dias, é integralmente empregada na alimentação dos organismos ou podem ser utilizadas como inóculos para o desenvolvimento de cultura com maior volume. Nesse método de cultivo, o crescimento das culturas pode ser representado por uma curva de crescimento que é dividida em várias fases distintas. Então, o método estacionário, na sua primeira fase, vai ser a lag ou adaptação, onde vai ter intensa atividade metabólica, principalmente a síntese de DNA e das enzimas. Vai ter um aumento na biomassa, com pequenas variações na densidade e no volume celular. As células microalgais recém-inoculadas, elas vão poder sofrer temporariamente estresse por conta das novas condições ambientais, podendo até ocorrer a morte delas. Já na segunda fase, é a log, ou crescimento exponencial, onde vai ter um aumento da taxa de crescimento, atingindo o valor constante, onde vai ter a maior atividade metabólica e as células têm significativo teor de proteína e de ácidos graxos poliinsaturados, que vai apresentar melhor qualidade nutricional para o uso na alimentação da aquicultura. Nessa fase, esse crescimento das culturas ele vai ocorrer por conta do consumo dos nutrientes que vai ter no meio na água. Então, essa duração vai ser bem variável de acordo com a disponibilidade desses nutrientes. A terceira fase é a redução de crescimento ou a transição,
vai ocorrer uma redução relativa na taxa de crescimento e um grande volume na biomassa. Isso vai ocorrer por conta da diminuição da passagem da luz para o interior da cultura, causado pelo alto sombreamento. Isso vai diminuir a taxa da divisão celular. A quarta fase é a fase estacionária ou equilíbrio, onde vai diminuir a velocidade de crescimento, ela vai se tornar estável e mais baixa, e o número de morte celular é equivalente ao número de células novas. Isso devido ao agravamento do alto sombreamento e da depleção dos nutrientes. A densidade celular e o volume da biomassa permanece constante, e geralmente é a fase mais longa do crescimento microbiano. A limitação do crescimento da cultura causa intensas alterações metabólicas que vão alterar a composição bioquímica da massa. O que isso pode ser interessante se o objetivo é a extração de alguns pigmentos, ácidos graxos saturados e outros produtos de valor comercial. E já a quinta fase é o declínio ou a morte, onde vai ocorrer a morte das células, vai ter uma taxa negativa de crescimento e o número de células mortas vai exceder o número de células novas. Também vai ocorrer a presença de autoinibidores de crescimento e vai ser a fase onde as condições de cultivo já não permitem mais o desenvolvimento da cultura. E aqui a gente tem um gráfico mostrando esse crescimento da cultura de microalgas, onde no início, nos primeiros dias, esse crescimento é pequeno, ele vai aumentando até chegar num platô, onde o número das células mortas vai ser igual ao número de células novas, até onde começa o declínio. As microalgas elas possuem bastante versatilidade, elas se reproduzem rapidamente e também geram uma grande quantidade de matéria orgânica, a chamada biomassa. 1 hectare de microalgas pode gerar até 6 toneladas de óleo, em comparação à soja, que gera 340 quilos. A matéria-prima gerada pode ser utilizada para ração animal, suplemento alimentar humano, cosméticos e até mesmo combustíveis. Elas também podem ser utilizadas para a biorremediação, sendo aplicada em sistemas de tratamento de água, descontaminação de metais pesados. São biofixadoras e elas utilizam a energia solar para converter o CO2 e a água em biomassa. Além da produção de moléculas lipídicas, corantes e antioxidantes, como a luteína, também os aditivos alimentares, como os ácidos graxos, a produção de ômega 3 a partir de microalgas e a biotecnologia, destacando a utilização da indústria farmacêutica com compostos bioativos como antioxidantes e antibióticos. O teor de óleo das microalgas pode chegar até 80% por peso seco. Isso se deve ao seu alto valor lipídico e alto crescimento. Elas podem produzir pelo menos 30 vezes mais energia por hectare do que as culturas terrestres. A biomassa pode ser utilizada para a produção de biodiesel, etanol e até mesmo bioquerosene de avião. Segundo a Embrapa, é possível produzir biocombustível a partir de microalgas cultivadas em resíduos agroindustriais, cultivadas em resíduos de cana-de-açúcar e do processamento de óleo de dendê. Esse método permite o uso eficiente do cultivo, deixando de ser um passivo ambiental e viabilizando economicamente o processo. Com o melhoramento genético, é possível aumentar o volume da produção da matéria-prima e reduzir o custo de produção, mas a maior barreira ainda é o desafio tecnológico para a produção em escala industrial. Dentre as principais vantagens, podemos citar a sustentabilidade, além da capacidade de geração de armazenamento de óleo. Isso se deve à morfologia, à estrutura celular simples com poucos nutrientes. Esses organismos das microalgas conseguem crescer e se desenvolver rapidamente, além da utilização de uma área muito menor de cultivo. Dentre as desvantagens, a gente pode citar a possibilidade de contaminação nos sistemas de tanque aberto, o baixo valor de venda de combustível e o valor alto de extração. Em tanques de cultura pode surgir espécies invasivas também, que podem apresentar mais estabilidade, mas proporcionar mais riscos ambientais. Ao desenvolver os métodos de produção que viabilize biocombustível a partir de microalgas, o Brasil tem um papel de destaque para produzir essa matéria-prima em larga escala, considerando o clima e a disponibilidade de território.